Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH, neste sábado, finalzinho de tarde, início de noite. E eu queria discutir com vocês nesse vídeo duas coisas. O desenvolvimento de um algoritmo, que é um programa, uma fórmula matemática utilizada em programas e aplicativos de computador, de celulares, que calcula o risco do retorno às aulas presenciais e auxilia os gestores em educação a avaliar qual o melhor momento de voltar, qual o melhor momento de suspender as aulas presenciais. Esse algoritmo foi desenvolvido por pesquisadores da USP e o artigo científico com os resultados desse algoritmo já foi encaminhado para publicação. Esse é um dos assuntos. O outro assunto é a suspensão do contrato de fornecimento da vacina Sputnik V para os estados do Nordeste pelo laboratório Gamaleya da Rússia. Isso mesmo, o laboratório Gamaleya suspendeu o contrato e não vai mais enviar para o Brasil as doses previstas da vacina Sputnik V. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, professor universitário, e gostaria de pedir a você que está passando por aqui para se inscrever no nosso canal e nos ajudar a compartilhar conhecimento de base científica. Pois é, em relação ao primeiro assunto, há uma grande celeuma, uma grande discussão acerca do retorno às aulas presenciais. É fato que a suspensão das aulas presenciais prejudica muito as crianças, muitos adolescentes, principalmente aqueles em maior condição de vulnerabilidade, porque algumas crianças dependem da escola, inclusive, para se alimentar, por incrível que pareça. Bom, se for analisar quanto tempo, na média, os países do mundo passaram com as atividades escolares suspensas, é algo em torno de 5, 6 meses. Na América Latina, isso vai para 10 meses. E no Brasil, são 13 meses de suspensão das atividades escolares presenciais. Bom, durante uma série de discussões que ocorreram, nunca se levou em consideração a questão da preparação para o Brasil para o enfrentamento da pandemia na área educacional. Eu me lembro que aqui pelo canal, lá em janeiro de 2020, finalzinho de janeiro, eu postei um vídeo aqui no canal alertando o Paulo Guedes, alertando o Mandetta, que era o ministro da Saúde à época, alertando o Weintraub, que era o ministro da Educação, que haveria necessidade de se elaborar planos de contingenciamento, de enfrentamento da crise que iria chegar ao Brasil. Porque em janeiro do ano passado, a epidemia de Wuhan já dava sinais que era uma pandemia, que iria virar uma pandemia, e era inevitável chegar ao Brasil, e nada disso foi feito, né? O Brasil demorou muito a adquirir vacinas, embora tenha uma expertise muito grande no desenvolvimento, na aplicação de vacinas, a partir do Butantan, a partir da rede de capilaridade do SUS, que está presente em 38 mil postos de aplicação pelo Brasil afora, o Brasil demorou muito a adquirir vacinas, e quando correu atrás das vacinas, os laboratórios fornecedores já estavam com muitos contratos e o Brasil terminou ficando lá no final da fila. Tanto que 6 meses após o início do processo de vacinação aqui no Brasil, nós atingimos apenas metade da população brasileira vacinada com a primeira dose. Vacinada de forma completa, a imunização completa não atinge 30% da população brasileira. Isso é muito pouco para um sistema de saúde que é único no mundo e que já conseguiu em campanhas passadas, porque tinha vacina disponíveis, vacinar 10 milhões de pessoas em apenas um dia. Isso mesmo. Isso significa que, se o Brasil tivesse adotado a política agressiva do Donald Trump de adquirir muitas vacinas, nós teríamos já condição de ter vacinado completamente a população brasileira há pelo menos um mês atrás. Então isso mostra que houve realmente um despreparo. O governo ficou muito tempo falando em tratamento precoce, em hidroxicloroquina, e veio cair a ficha que a vacina que era a solução definitiva, tarde demais, e aí os laboratórios, já com muitos compromissos de fornecimento, colocaram o Brasil mais para o final da fila. Bom, mas o fato é que essa discussão do retorno às aulas presenciais, e é inegável que a ausência das aulas presenciais causa enormes prejuízos, mas o prejuízo maior é o risco de morte de crianças, professores e técnicos. Essa discussão ela ganhou essa semana um elemento novo.
Professores da Escola de Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP, desenvolveram uma fórmula matemática chamada de algoritmo, que pode ser utilizado em programa de computador ou aplicativo de celular e que pode auxiliar os gestores do Brasil, gestores escolares, a avaliar o risco do retorno às aulas presenciais e a monitorar esse retorno, dando uma ferramenta importante, uma possibilidade de análise importante de suspensão às aulas. Eles montaram uma fórmula matemática onde você pode particularizar a realidade de cada escola, de cada município, de cada estado do Brasil. Ou seja, o gestor com essa ferramenta na mão, ele alimenta o sistema, alimenta o algoritmo com dados de qual é a taxa de transmissão no município, qual é o nível de infecção que se verifica na população no município, a taxa de mortalidade no município, quais são as crianças ou as pessoas que frequentam a escola que têm comorbidade, que tipo de comorbidade. E aí o programa faz uma conta e diz o risco do retorno às aulas no momento atual é alto, é médio, é baixo. As aulas já voltaram, o risco atual que estava baixo subiu, é necessário suspender as aulas por tantos dias, ou seja, é uma ferramenta científica que pode nos ajudar bastante. Agora, a crítica que eu faço é que se nós tivéssemos um governo proativo que acreditasse na ciência, lá atrás, em janeiro do ano passado, o governo já tinha reunido os cientistas brasileiros para desenvolver estratégias como essa, para que nós pudéssemos enfrentar o que estava por vir com o menor custo possível de vidas, com o menor custo possível para a educação. Nós vivemos hoje uma crise sem precedentes na história recente do Brasil. E essa crise muito se deve ao negacionismo, muito se deve à recusa de aceitar os preceitos científicos como preceitos que poderiam nos ajudar a enfrentar e a sair mais cedo da pandemia, como alguns países. Países ricos como a Nova Zelândia já estão com a sua vida normalizada. Ah, mas só os ricos estão com a vida normalizada? Não. O Vietnã, que está do lado da China, e que é um país tão pobre quanto o Brasil, e aliás o Brasil não é pobre, tem uma concentração de renda muito desigual, isso não vem ao caso, mas o Vietnã está passando muito bem pela pandemia com a sua vida praticamente normalizada. Então, faltou e falta ainda no Brasil planejamento, gestão, compromisso com o coletivo. Nós temos um presidente que, ao invés de estar coordenando o enfrentamento da pandemia, ele está tensionando relações. Nós temos um presidente, no momento da pandemia, nós precisávamos de um presidente, melhor dizendo, que fosse um presidente aglutinador das forças políticas, das forças democráticas, das forças científicas para enfrentar a pandemia. Nós temos, na verdade, um presidente desagregador, que vive tensionando as relações com as instituições, procurando enfraquecer a nossa democracia e está cagando e andando para a pandemia e para o que o povo brasileiro está sentindo, isso está muito claro. Então, esse ponto de que esses pesquisadores da USP conseguiram desenvolver essa ferramenta deveria acender um sinal de alerta para o Ministério da Saúde, para as secretarias de saúde e de educação dos estados, para utilizar essa ferramenta como uma forma de aferir, avaliar a necessidade de volta às aulas atual. Eu diria nem necessidade, porque a necessidade a gente sabe que existe, mas avaliar o risco da volta às aulas presenciais nesse momento e, em voltando às aulas, monitorar esse retorno, para saber o momento correto de, se for o caso, suspender as aulas, como no Rio de Janeiro, que voltou às aulas presenciais e já teve que suspender porque há uma rápida expansão da variante Delta naquele estado. Então, esse é um ponto que eu queria abordar no vídeo e que mostra que a gente deve abraçar a ciência como uma estratégia para vencer a pandemia. O outro ponto é o fato de que o laboratório Gamaleya, que tinha pré-contratos com governos do estado, principalmente de estados do Nordeste, anunciou essa semana que suspendeu esses contratos pelo trâmite processual exageradamente burocrático no Brasil para aprovar a vacina Sputnik V. Isso mesmo. No momento em que nós não temos vacinas suficientes, no momento em que várias capitais do Brasil, várias cidades do Brasil suspendem a vacinação, suspendem segunda dose de vacina, o Brasil está dificultando a aquisição da vacina Sputnik V, que é uma baita vacina, é uma vacina cientificamente já testada
e validada por vários institutos do mundo, e nós estamos dificultando o acesso dessa vacina, porque quem tomou a frente para a aquisição dessa vacina foram os governadores do consórcio do Nordeste, que fazem oposição dura ao governo. Mais uma vez, a política interferindo nas relações de enfrentamento da pandemia. Bom, o pior, existe uma lei no Brasil que diz que quando você tiver uma vacina com aprovação de qualquer uma das 16 maiores agências regulatórias do mundo, essa vacina deveria ser automaticamente aprovada para utilização emergencial no Brasil. E me parece que isso não está sendo feito, porque é algo mais ou menos lógico. Se você tem, por exemplo, uma vacina da Pfizer, que já tem a aprovação do FDA, já tem a aprovação da agência europeia, por que repetir todo o trâmite processual de validação dessa vacina aqui no Brasil? No caso da Pfizer, nós perdemos 6 meses de burocracia até aprovar a utilização da vacina, que já era aprovada no FDA nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, uma vacina que serve para imunizar os norte-americanos e os europeus não serviria para imunizar os brasileiros? Aí faz-se toda uma análise burocrática, processual, que isso está contido na lei. Mas que se a lei tivesse sido alterada para esse enfrentamento da pandemia, a gente estaria numa outra situação. E, aliás, como eu disse, há até uma lei que prevê que vacinas aprovadas em outros países por outras agências regulatórias deveriam ser automaticamente aprovadas aqui no Brasil. A Sputnik V, por exemplo, é uma vacina que está aprovada pela agência de regulação da Argentina, pela agência chilena, então deveria ser automaticamente validada aqui no Brasil, e há uma série de exigências burocráticas que fez com que o laboratório Gamaleya desistisse de fornecer a vacina para o Brasil, 60 milhões de doses, numa realidade que nós estamos faltando dose para imunizar a população. É algo mais ou menos assim: eu sou dono de uma empresa e quero vender o meu produto para um comércio. Tem vários que estão atrás do meu produto, mas um comércio específico está pondo dificuldade, exigindo uma série de documentações, de informações para comprar o meu produto. Tá? E eu começo a perceber que se tem vários outros querendo o meu produto e o meu produto atende esses vários outros, eu vou tirar a atenção daquele que está exigindo coisa demais e vou atender os outros. Será que a população argentina, a população chilena, a população mexicana, tá, é melhor do que, ou é pior do que a gente, não sei, para estar tomando a vacina Sputnik V, e nós somos melhores e não podemos tomar Sputnik V? Então me parece que há um certo preciosismo, uma certa burocracia exagerada, e com isso o Brasil vai perdendo doses de vacinas, o Brasil vai ficando para trás na imunização das pessoas e as variantes vão se espalhando aqui pelo nosso país. Falta fundamentalmente, por esses dois exemplos que eu passei para vocês, falta fundamentalmente um governo que tenha na gestão, no compromisso com a coisa pública, no compromisso com a população, o seu norte para tirar o Brasil da pandemia. Nós não temos um presidente da República que assumiu as rédeas do enfrentamento da pandemia, que coordenou equipes multidisciplinares, que fez um grande mutirão de integração nacional para enfrentar a pandemia. Nós temos desde o início da pandemia um presidente que trabalha a favor do vírus, um presidente que procura dilapidar nossas instituições, enfraquecendo nossa democracia, como diz o presidente do TSE. O presidente da República, ele vem removendo tijolo a tijolo os alicerces de nossa democracia. E é necessário que nossas instituições, que prezam pelo Estado Democrático de Direito, e que a população reaja a isso. Porque não é possível que no momento de crise, no momento de pandemia, no momento em que um inimigo externo está ameaçando a vida dos brasileiros, nós não tenhamos uma liderança que possa aglutinar as forças, em que pese as diferenças ideológicas, mas o inimigo é o inimigo comum, porque ele mata gente de direita, de centro e de esquerda. Mata branco e preto, mata rico e pobre. Então o inimigo é comum. Não é possível que nesse momento nós não tenhamos alguém que possa fazer
a coordenação, a articulação desse enfrentamento. Essa era a minha opinião. Se você gostou, deixa a tua curtida, teu comentário, se puder compartilha esse vídeo. Um forte abraço e se proteja. Assim que puder, se vacine.